fundamental a figura do padre Cícero. E o padre Cícero, ele é respeitado demais pelos cangaceiros, principalmente pelo Lampião. O estado do Ceará, inclusive, que era o estado onde o padre Cícero controlava as vontades, corações e mentes, e de vez em quando ele conseguia controlar, inclusive, a política local também, Lampião não costumava fazer operações no Ceará. Era um estado que ele poupava. Volta e meia acontecia uma coisa ou outra, cobrava alguma coisa, mas ele evitava, que ele tinha um respeito muito grande. E se encontrava de vez em quando com o padre Cícero, que tem uma vez que ele se nega a se encontrar, porque começam a falar mal, que ele teria dado armas para o Lampião e tal, e ele evita por questões políticas, e é a primeira vez que o Lampião fica irritado com o padre Cícero. Essa troca entre o elemento do cangaço, o elemento religioso e o prestígio, isso é muito forte, e é alvo de críticas, né, conforme nós vimos aqui. Beleza. Bom, e aí vem, já chegando ao nosso Graciliano Ramos, que é uma figura conhecida por todos, né, um literário de mão cheia, que teve uma participação muito importante ali nesse período do Estado Novo, era um crítico do Estado Novo, não é por acaso que ele acaba sendo preso. Graciliano, todo mundo sabe que Graciliano foi preso, né, e como ele era daqueles intelectuais irrequietos, né, como a gente conhece alguns, preso ele pensa, o que eu vou fazer preso sem ter o que fazer, tipo quarentena, né? E ele vai acabar produzindo um livro dentro da cadeia, o nome do livro é Memórias do Cárcere. Se quiser depois, procure para ler. Para ver como foram as aventuras dele dentro da prisão do Vargas. Ele vai se debruçar também sobre o tema do cangaço, né? E aí, segundo ele divide o grupo em dois. Né? Ele acha que os cangaceiros, quando você vai analisar os cangaceiros, não pode analisar de uma forma única, como se todos eles fossem iguais. Então, para ele, existem dois grupos. Um grupo está mais ligado, e aí é interessante o que você percebe nessa divisão dele, né? Presta atenção se vocês conseguem captar por essa divisão que ele faz. Tem um grupo que se torna cangaceiro devido a lutas de família, né, famílias importantes de cada região, e aí você se torna cangaceiro como uma forma de resolver ou se vingar de questões ligadas à família, lutas de família. E segundo ele, esses grupos vão formar um tipo de cangaceiro. Esses cangaceiros seriam mais simpáticos, eles mantêm mais uma disciplina no seu grupo, ajudam a população, ou seja, são mais assistencialistas, né, e se preocupam com a necessidade da população. E ele vai identificar o Antônio Silvino como um exemplo desse tipo de cangaceiro, que é resultado de uma sociedade formada, de uma família bem estruturada, mas que tem na briga de poder esses enfrentamentos resultam na ida desse membro, né, para a luta do cangaço, para a formação de bandos como forma de defesa ou de fuga. Já o segundo grupo, né, aparecem os cangaceiros que são cruéis. Esses não têm necessariamente essa questão de briga de família. Eles acabam sendo resultado de uma violência pessoal. Então, a luta deles é algo mais pessoal. E isso acaba resultando em figuras mais violentas, mais cruéis, sem apego à disciplina. Nós já estudamos que o Lampião era muito disciplinado. Tem uma discussão historiográfica sobre esse ponto exato no texto. Tá? Vai falar sobre essa ideia como um mito, que é construído. E uma das críticas, inclusive, que se faz a Rubensbauer, que no texto se encontra a crítica a Rubensbauer, essa ideia de disciplinado. Quem seriam esses caras mais cruéis, menos disciplinados? Lampião e Corisco seriam um exemplo dessa galera. Isso na visão de Graciliano Ramos. E aí vocês pensam, qual é a história social de Graciliano Ramos que leva ele a gente pode pensar mil coisas, mas é um exercício que a gente tem que sempre fazer. Tentar entender o lugar de fala, o momento histórico de quem está escrevendo, e pensar o porquê, o que levou ele a raciocinar aquela divisão, caracterizando daquela forma. Foi elementos puramente metódicos, históricos mesmo, ou foi justificativas a partir da própria realidade que ele vivia e que ele concebia como bom e mal? São questões que a gente nunca fecha, que deixa em aberto a galera pensar. A gente pensa. Pensar é o melhor exercício, é melhor pensar do que às vezes sentenciar, né? Vamos lá. E aí, tem uma parte muito legal, que é quando nós começamos a ver a atuação de médicos. Nós tivemos literários, já tivemos jornalistas, vamos ter jornalistas de novo, e vamos ter médicos se debruçando sobre esse assunto. E aí, mais uma vez, um importante intelectual da primeira metade do século XX, eu diria até a década de 30, no máximo 40, ele ainda tem uma influência muito forte, que é o Nina Rodrigues.
Nina Rodrigues era um médico admirador de Lombroso. Eu acho que eu já falei de Lombroso para vocês em algum momento. É um cientista italiano que fazia uma pesquisa e tinha uma tese de que seria possível você classificar as pessoas a partir do formato do corpo dessas pessoas, principalmente a partir do crânio. Então, essa visão dele dizia que era possível, por exemplo, você identificar grupos humanos com tendências, ou grupos de pessoas com tendências ao crime. Isso é perigosíssimo, né? De definir através do corpo, do formato craniano. Mas Lombroso tinha essa teoria, que era uma teoria pensada internacionalmente, e que vai desde o século XIX, essa discussão fortalece a ideia de racismo. O crânio negro do negro é o crânio mais propício para o crime, quase que você já nasce pronto para praticar crimes. Então, óbvio que essas teorias vão buscar também identificar no sertanejo, ou em tipo de sertanejo, explicações ou respostas para a violência que se perpetuava ali naquele banditismo. Então, nós temos dentro desses teóricos o Nina Rodrigues discutindo muito esse tema. E aí, voltando àquilo que eu tinha falado lá atrás, ele havia estudado um elemento desse banditismo lá no século XIX, que foi o Lucas da Feira, que teria atuado na Bahia ali na primeira metade do século XIX, e ele vai trabalhar num texto chamado As Coletividades Anormais. Então ele está trabalhando essa visão de existem grupos que são anormais. Ele está identificando isso aí com base na visão, né, do Lombroso. Ele está tentando trazer aqui com uma visão científica, na medicina, explicações para essa situação lá do Lucas da Feira, do século XIX, mas que vai acabar influenciando como se vê esse cangaço do século XX. O Instituto Médico Legal Nina Rodrigues vai ficar responsável, não por tal coincidência, ele já tinha morrido, mas por guardar durante muito tempo as cabeças dos principais cangaceiros mortos, Maria Bonita, Lampião. Quando eles foram mortos pela Volante, eles foram decapitados. Era muito comum decapitar a degola, né? A degola era um elemento quase que, para a gente, parece algo tão anormal e cruel, né? E é verdade, né? Você corta a cabeça, mas não se contém em cortar a cabeça. Você corta a cabeça e dá um jeito de guardar aquela cabeça e deixar ela em exposição. Essas cabeças, elas circularam por várias cidades do Nordeste, tá? Ficavam uma semana em uma semana em outra, para que as pessoas pudessem ir ver a cabeça dos cangaceiros mortos. E aí, antes da exposição, passou por um estudo para descobrir ali, fazer exame, para ver o formato, analisar, buscar similitudes nas cabeças, para ver se identificava a resposta. Para outro médico é o Estácio de Lima. Estácio de Lima também, ele está fazendo o seu trabalho, mas só que ele tem uma experiência mais pessoal, que ele vai trabalhar em locais, instituições, onde estão vários ex-cangaceiros que estão presos, estão cumprindo pena, mas buscando aquela recuperação. Então ele vai fazer seu trabalho de contato pessoal com esses caras o tempo todo, fazendo entrevistas e produzindo. E aí ele faz a sua análise. Eu destaquei esse pedacinho aqui, que é como ele tem uma visão sobre esse cara, se eles realmente são pessoas anormais, são pessoas já predispostas ao crime, são pessoas irrecuperáveis. E a visão que ele tem é a seguinte: a partir dessa experiência, contato, da conversa e do encaminhamento da vida desses caras ao passar do tempo, os bandoleiros de Start não terão sido delinquentes comuns. Até os demais presidiários o perceberam. Eles são diferentes. Representaram, de fato, como tantas vezes se repete, gestos de revolta, desordenados e cruéis, as calamidades que os afligiam, conduzindo-os ao desespero. O mundo estranho dos cangaceiros. Então, na visão dele, na experiência, na conversa que ele teve com os cangaceiros que ficaram presos, né, durante esse período todo, é uma visão que os caras realmente entraram em questão de desespero, mas que eles não têm isso como algo natural, a violência que eles viviam. O Estácio de Lima foi um dos autores citados na obra do Rubens Bal, aquela obra de 59, que foi o Rebeldes Primitivos, que foi acho, o primeiro texto do Rubens Bal. Depois ele vai escrever vários, né? Mas é o primeiro texto do Rubens Bal que vai começar a trabalhar essa questão do banditismo. Volto a dizer, o banditismo aqui não era só o cangaço, ele está trabalhando no mundo inteiro, fenômenos no mundo inteiro, na Espanha, na Itália, na América Latina. E a partir desses movimentos é que ele está discutindo e criando esse conceito de banditismo social. Chegamos ao nosso britânico Eric Hobsbawm, o onipresente.
como alguns colegas gostam de chamar, né? Você está lendo o livro dele assim, aí ele fala, porque em 1922, quando as pessoas caminhavam pelas ruas de Nova York, certo dia estava eu, aí ele começa a citar ele mesmo. Você fala, caraca, né? Tipo assim, ele tem essa ideia de se colocar, de vez em quando, como testemunho ocular, de querer uma forma de ele dar fidelidade ao que ele fala, né? Ele te mostra que eu não estou falando porque eu estou só ouvindo falar e olhando os documentos, não, eu também vi. Aí ele quer mostrar isso, por isso que chama de onipresente. Nessa obra que ele vai desenvolver a teoria de banditismo social e vai classificar os cangaceiros como vingadores. Gente, é o momento inicial, tá? Então ele está discutindo algumas categorias, e essas categorias vão ser importantes mais tarde, mas vão ser alvo de críticas. Vão ser alvo de críticas porque ele está trabalhando algo que é específico, que tem a sua especificidade, ele está trabalhando de forma genérica. E as críticas que aparecem depois, justamente, que ele sabe disso, mas mesmo assim ele trata dessa forma, né? Então, é uma crítica bem importante. Ele vai dizer que, para ele, universalmente, o banditismo social se manifesta em sociedades agrárias, com trabalhadores sem terra e explorados por senhores, reis e governos. Então, é como se fosse um fenômeno natural de sociedades normalmente ligadas, ele fala dos camponeses, tá? Que tem uma situação onde não há os recursos necessários para a produção de sobrevivência, porque eles não têm terra, e é uma sociedade agrária. E não tendo terras, eles são obrigados a se submeter a um sistema cruel de exploração. Ou você aceita que aquela é a realidade da vida mesmo, ou você quer ser radical e partir para buscar a justiça sobre isso. Aí você busca a justiça, mas depois você vira um fugitivo. E aí tem o chamado cangaço de refúgio, né? Quando você já cumpriu a sua justiça, está 0 a 0, mas agora você não pode mais viver tranquilamente, tem que viver fugindo. Então a forma de você escapar do risco, do perigo de fugir, é você buscar refúgio. E aí você entra para o cangaço também como uma forma de buscar refúgio. São tipos de entrada para o cangaço. A opção do Edson Hobsbawm vai ser uma opção frágil, que vai dar muita liberdade para ele viajar, né, para ele viajar na sua teoria, mas justamente por isso, porque é um tipo de fonte que ele vai fazer uso que é muito fluida. Que fonte é essa? A literatura popular. Então ele vai trabalhar todo o banditismo que ele for analisar, ele vai buscar as respostas exatamente nessa literatura popular. Então, por exemplo, no caso do cangaço, onde ele vai buscar essa história? Ele vai buscar nos cordéis, né, naquelas músicas populares. E até que ponto essas músicas populares retratam uma figura próxima ou real desse cangaceiro ou desse cangaço? Até que ponto há um romantismo, há uma mitificação? Então, são elementos desse tipo que tornam a análise do Hobsbawm muito legal, muito maneira, muito livre, porém sujeita a muitos percalços, né? Porque ele vai ter dificuldade de concluir, de ter uma conclusão mais objetiva, vamos dizer assim. Tranquilo, gente, até aí? Tá indo? Os movimentos milenaristas e o cangaço, né? E esses movimentos são aqueles que nós tínhamos discutido já lá no início, falando da importância deles e como eles vão dialogar com o cangaço. O cangaço bebe desses elementos religiosos, tá? Ele bebe desse misticismo, ele nasce nessa sopa, nesse caldo, né, místico da religião cristã nordestina mística. Essa religião do beato. O beato de forma natural ou o beato pelo fato de ter sido um padre e deixar de ser. É o caso do padre Cícero, que era um padre, mas é desligado pela igreja. Então ele já tem o manto, né, o manto místico, que é o oficial de Roma, mas por alguma injustiça lhe é tirado a autoridade da igreja. Para aquela população, ele continua sendo, ele não deixou de ser. A igreja não conseguiu tirar dele exatamente essa áurea, e é a figura mais importante, vamos dizer assim, da história religiosa do século XX no Nordeste. Quem já viajou no Nordeste sabe a importância que o padre Cícero tem para a religiosidade nordestina. Você tem ao ponto de a gente construir lá um monumento lá, quase igual um Cristo Redentor, com as proporções, né? Mas uma figura extremamente importante, sem observar todos os percalços pelos quais o padre Cícero passou relacionados à questão da política. Ele foi um político, ele tinha um grupo político, misturava esse elemento religioso
com esse elemento político. Então ele favorecia determinada oligarquia, lutava contra outra, e assim você tem, por exemplo, levantes importantes, como eu estava falando, né, essa capacidade que ele tinha de fomentar movimentos, o Levante de Juazeiro, demonstra essa participação ativista dele, sob o ponto de vista político. Essa ativa participação dele do ponto de vista político, ela não entra nos cálculos. Como o colega falou agora, a visão dele é como se fosse um santo. Hoje tem uma mitificação muito forte dele, e durante o período ele tem toda a sua relação, por exemplo, com o próprio cangaço. Em alguns momentos ele é acusado de fornecer armas para cangaceiros. No fundo, o cangaço, de alguma forma, ele dialogava também com coronéis da região. Ele não era um anti-oligarquia, ele se adaptava de acordo com as situações, né? E esses movimentos militaristas, eles são movimentos que se retroalimentam com esse cangaço. Por isso, não é nada estranho você ver as desconfianças de um padre Cícero fornecendo armas para cangaceiros, porque eles dialogam o tempo todo. Agora, os movimentos milenaristas são movimentos estanques do cangaço. São movimentos que acontecem esporadicamente, ligados muito mais ao fenômeno religioso, mas que também são resultado das contradições locais, como é o contestado, que vocês devem ter estudado também, e Manudos. São dois movimentos bem marcados por esse